Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Mãe de Deus, nós consagramos ao seu coração imaculado essa catequese de hoje e te imploramos, passa à frente, para que pela tua intercessão possamos amar ainda mais a Jesus, a partir do que ele vai nos falar hoje. Roga por nós, Mãe, para que não seja eu a ministrar essa catequese, mas que seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a ministrar essa catequese por meio de mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Boa noite para vocês novamente. O tema da nossa catequese de hoje é um tema central na nossa vida religiosa, porque é um tema que define salvação. Tudo que a gente faz na nossa vida religiosa é para que um dia nós cheguemos ao céu, para que a gente não perca o céu, né, Antônio? O objetivo é não perder o céu, né? Então, tudo que a gente faz na vida religiosa é para que a gente ganhe o céu, certo? Para que você reza um texto? Para que você vai à missa? Para que você lê a Sagrada Escritura? Para que você medita a Palavra de Deus? Para que você estuda o Catecismo? Para que você lê um livro piedoso? Para que você ouve uma música católica? Para que você ouve uma pregação? Tudo converge para que um dia você esteja na glória eterna, né? Por que vocês estão fazendo catequese? Eu estou fazendo catequese para me crismar. Tá, tô fazendo catequese para me crismar. Mas para que você quer se crismar? Só para ter um título de crismado e colocar no seu escritório assim, ó, crismado em tanto do tanto pelo Dom Wilson. Não, você vai ser crismado, vai receber o sacramento do crisma para servir a Deus na igreja e através do seu serviço a Deus na igreja chegar ao céu. Então tudo que nós fazemos na vida religiosa tem um único objetivo, a vida eterna. Amém? Observando essa realidade, a gente percebe que a gente tem uma vocação. Qual é a nossa vocação? Primeiro a gente precisa entender o que é vocação e depois a gente vai entender qual é essa vocação. Vocação é chamado. A palavra vocação vem de vocare, chamar. Então alguém nos chama. Tem aquela música do Padre Léo, que o Padre Léo cantava, né? Alguém chama, ele me ama, me conduz. E o refrão da música era: vem me seguir. Então alguém nos chama, esse alguém é Jesus, é Deus, e nos chama para segui-lo até chegar ao céu. Então nós temos uma vocação, um chamado de Jesus. E através desse chamado, chegarmos ao céu. Portanto, a vocação, a nossa vocação, é um instrumento escolhido por Deus para nos levar ao céu. Portanto, viver a sua vocação com fidelidade é o jeito mais eficaz de salvar a sua alma. Qual é a sua vocação? Já pararam para refletir sobre a vocação? A maioria das pessoas, né, pensam na vida religiosa, né? Na vida religiosa não, perdão. A maioria das pessoas pensa na vida matrimonial, né? Poucos pensam na vida religiosa. Mas, contudo, porém, entretanto, São João Maria Vianney. Acho que eu tô cansado, meu cérebro tá cansado. São João Bosco dizia que a cada 3 pessoas, uma é chamada vida religiosa. Se a cada 3 pessoas, uma pessoa é chamada vida religiosa, significa que 33% da população é chamada a ser padre ou freira. E 67% da população é chamada a ser casada. Chamada ao matrimônio.
Mas se a gente olhar na igreja hoje, nos conventos, nos seminários, a gente vai ver que não tem 33% da população na vida religiosa. Ou seja, existe uma enormidade de pessoas que não estão vivendo a sua vocação, que não obedeceram ao chamado de Deus. Elas vão para o inferno por causa disso? Esse negócio de que vai para o inferno, não vai para o inferno, a gente só pode aplicar a divina misericórdia de Deus, Deus que decide, né? Mas a gente tem que se lembrar sempre que a nossa vocação é o caminho que Deus escolheu para nós irmos ao céu. Assim, se você não vive a sua vocação, se você diz não a Deus que te chama, Deus te chama e você diz não, vai ser muito mais difícil você chegar ao céu através de outra vocação. E como Deus é um Deus de amor e de misericórdia, hoje é o dia do Sagrado Coração de Jesus, né? Deus é um Deus que nos ama inclusive com amor humano, com o coração humano. Em 1673, Jesus apareceu a Santa Margarida Maria Lacoque com o coração pro lado de fora do peito e disse: eis o coração que tanto tem amado os homens. Ele nos ama tanto que até quando a gente desobedece à vontade dele e escolhe outro caminho vocacional, ainda assim ele consegue escrever certo por linhas tortas. Só que isso incute sofrimento. Então Deus se vinga de mim porque eu não quis obedecer à vocação que ele me escolheu e eu sofro por causa que Deus está me punindo porque eu desobedeci. Não. Você sofre porque aquela não era a sua vocação. E vocação é sinônimo de felicidade. Então essas são as palavras centrais para a nossa catequese de hoje. Vocação, caminho para o céu. Vocação, sinônimo de felicidade. Seguir a sua vocação te faz feliz, te faz santo, te leva ao céu. Não seguir a sua vocação te traz infelicidade. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Isso aqui é um livro, certo? Para que serve um livro? Para a gente ler, estudar, etc. Não é? O livro serve para isso. Mas eu também posso usar esse livro como um apoio para uma cadeira que está com um pé quebrado, um pé está maior que o outro, eu ponho um livro lá para estabilizar a altura da cadeira. Esse livro vai ficar lá estabilizando a vida da cadeira durante talvez um ano. Depois de um ano, eu vou pegar esse livro, que a vocação dele era ser um instrumento de estudo, e foi usado como uma perna de cadeira, e esse livro, porque ele ficou um ano no chão, ele vai estar cheio de sujeira, às vezes pegou água da umidade do chão, então ele vai estar com as páginas dele apodrecidas, o peso da cadeira de quem sentou na cadeira vai ter furado a capa do livro, o livro vai estar destruído. Ou seja, vai ter atingido a sua vocação. Serviu? Serviu. Foi útil? Foi útil. Mas não era a vocação do livro. Assim é a nossa vida. Se Deus te chama ao matrimônio e você entra para a vida religiosa, você vai ser o terror do seminário, o terror do convento, vai atormentar a vida dos outros, vai ser um péssimo sacerdote e vai sofrer. Uma péssima freira e vai sofrer. Talvez você mesmo assim, como Deus é misericórdia, Ele te salva. Se a gente vive em estado de graça, Deus nos salva. Entendeu? Se eu vivo em estado de graça, jejuando, quando manda a Santa Igreja, obedecendo os mandamentos da lei de Deus, da lei da Igreja, frequentando os sacramentos, estado de graça, Deus te salva. Mas a sua vida não vai ser nada fácil, porque você está sendo um livro que está sendo usado como apoio de cadeira. E vice-versa. Se a pessoa é chamada a ser religioso, chamada a ser padre ou freira, e escolhe se casar, às vezes por medo, a vida toda dela, quando ela olhar um sacerdote, quando ela olhar uma religiosa, ela vai sofrer. E no casamento, ela vai sofrer. E vai fazer o marido sofrer, e vai fazer a mulher sofrer, e assim por diante. Se salva, se viver em estado de graça, obedecendo os mandamentos, se salva. Só que não vai ser nada fácil. Como não é fácil um livro ser usado como apoio de cadeira. Entenderam isso? Então a gente vê que esse tema de hoje, vocação chamada santidade, o tema da catequese é vocação, um chamado à santidade e à felicidade.
esse tema de hoje é fundamental para a nossa vida. Então a gente vai meditar um pouco sobre o que é a vocação, depois a gente vai meditar sobre os 4 tipos de vocação que a gente tem na igreja. E como eu falei para vocês, que eu citei a frase de São João Bosco, Dom Bosco, que a cada 3 pessoas uma é chamada à vida religiosa, se a cada 3 pessoas uma é chamada à vida religiosa, 2 não são chamados ao matrimônio. Então, como a gente dizia, isso dá, em questões percentuais, 67% das pessoas são chamadas ao matrimônio. Então, a gente vai dar uma ênfase maior no sacramento do matrimônio, que a maioria das pessoas são chamadas a essa vocação, e a gente vai meditar como ser santo no casamento. Para que a gente se casa? Para ser santo. O objetivo do casamento é ser santo. Mas vamos lá, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1877, 1878. Olha o que diz o Catecismo. A vocação da humanidade consiste em manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único do Pai. Aqui o Catecismo está apresentando a vocação da humanidade, de todo ser humano, de todos. Qual é a vocação de todo ser humano? Manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único. Ou seja, todo ser humano é chamado a manifestar Deus para o mundo e refletir Deus na sua própria vida e se tornar semelhante a Jesus. Então Jesus é o protótipo do ser humano. O homem deu errado em Adão quando Adão pecou. A mulher deu errado em Eva quando Eva pecou. Então Deus colocou dois seres humanos, um homem e uma mulher, que não pecaram e que são protótipos. Essa mulher se chama Santíssima Virgem Maria e esse homem se chama Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, mas Jesus é Deus. Sim, Jesus é Deus, 100% Deus, mas também se fez homem e se tornou 100% homem. Quando Jesus se faz homem, ele se torna para nós um protótipo do homem. Por isso a igreja chama Jesus de o novo Adão. E a Santíssima Virgem, como não pecou, como foi concebida sem pecado, Eva também foi concebida sem pecado. Só que Eva pecou e a Santíssima Virgem permaneceu sem pecado e progrediu em santidade. Então a igreja chama ela de Nova Eva. A gente venera Nossa Senhora sob vários títulos, né? Dentre esses títulos a gente venera Nossa Senhora sob Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Já ouviram esse título? Por quê? Por que a gente chama Nossa Senhora Desatadora dos Nós? Quando Eva pecou, ela deu um nó que ninguém conseguia desdar. Como é que a gente desdá um nó? Fazendo a corda passar do lado contrário, caminho contrário. Aí você desdá o nó. Qual é o contrário de Eva? Ave Maria. Então ela é a nova Eva, ela fez o caminho contrário, ela que desdeu esse nó que Eva havia dado. Então, olhando para Nossa Senhora, toda mulher entende como ela deve ser. Olhando para Nosso Senhor, todo homem entende como ele deve ser. Essa é a vocação do ser humano. Você foi criado por Deus, foi pensado por Deus para ser, você mulher, para ser parecida com a Santíssima Virgem. Nós homens, para sermos parecidos com Jesus. Por que eu falei parecido, não falei igual? Porque igual não tem jeito, né? Porque Nossa Senhora é a plenitude das graças. Ave cheia de graça. No latim, graça plena. Igual Nossa Senhora, nunca nenhuma mulher será. Essa é bendita entre todas as mulheres. Nunca vai ter uma mulher que seja igual a Nossa Senhora. Jamais haverá, nunca haverá. Né? Porque Deus derramou todas as graças dele em Nossa Senhora. São Luís de Montfort vai dizer no Tratado da Vida e da Devoção que Deus juntou todas as águas e chamou o mar. Deus juntou todas as graças e chamou Maria. Então nunca vai ter uma mulher igual a Nossa Senhora. E Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como eu disse, é 100% homem, mas é Deus. 100% Deus. Então, daí, só por isso dizer, já se torna, por si só, explicado como que é impossível para qualquer homem se tornar parecido com Jesus. Mas, lembra daquele livro Imitação de Cristo? Esse é a nossa vocação, imitar a Cristo. E tem um livro também que chama Imitação de Maria, que também é do mesmo autor da Imitação de Cristo, Padre Tomás de Kempis. Imitação de Cristo e Imitação de Maria. Somos chamados a imitar Jesus e Maria. Todo homem precisa ser igual a Jesus. Toda mulher precisa ser igual à Santíssima Virgem. Essa é a nossa vocação. E refletir isso para o mundo.
É o que diz o catecismo nessa primeira frase aqui do parágrafo 1877. Vamos continuar meditando nesse mesmo parágrafo? Tudo isso que eu falei é para falar 2 linhas do catecismo. Vocês estão lascados, viu? Vamos lá. A vocação da humanidade consiste em manifestar a imagem de Deus e ser transformada à imagem do Filho único do Pai. Essa vocação implica numa dimensão pessoal, pois cada um é chamado a entrar na bem-aventurança divina. No entanto, concerne também ao conjunto da comunidade humana. E aí, o que o catecismo está falando aqui? Depois que o catecismo diz que todo homem é chamado a entrar no céu e a refletir o céu na sua vida, imitando a Jesus, imitando a Santíssima Virgem, ele diz que essa vocação universal do homem de ser reflexo de Deus, essa vocação tem um caráter pessoal. Ou seja, você tem a sua vocação. Quando Deus te criou, ou melhor, antes da criação do mundo, antes da criação do universo, antes da criação dos seres angélicos, antes da criação de qualquer coisa, quando existia apenas Deus na Trindade pelos séculos dos séculos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes deles terem criado qualquer coisa, Deus já sabia o seu nome, porque Ele é onisciente. Ele sabia que hoje você estaria nessa igreja, ouvindo essa catequese, e Ele sabia que você... E Ele já tinha definido qual era a sua vocação. Deus tinha definido para você um caminho para você chegar ao céu. Um caminho para você chegar ao céu. Já viram aqueles desenhos animados em que, tipo do Pica-Pau, que eles querem caçar um bichinho, um passarinho, alguma coisa assim, e eles vão jogando pãozinho no caminho para o bichinho vir comendo, e o bichinho é atraído por uma trilha de pão que o Pica-Pau faz, ou que o personagem faz? Desculpa a comparação, mas Deus traçou um caminho de pãozinho pra gente. E o caminho é de pãozinho, é um caminho agradável. O caminho vocacional é um caminho de felicidade, de alegria, de satisfação. É claro que todo caminho cansa pela caminhada. Então, a minha vocação é o casamento. Eu vou me casar e vou ser feliz para sempre. Vai ter problema, vai ter dívidas, vai ter enfermidades, né? Quando você casa, o padre fala assim: na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Ou seja, vai ter alegria, mas vai ter tristeza. Vai ter saúde, vai ter doença. É a vida humana. Mas se é o seu caminho vocacional, você faz esse caminho com prazer e alegria. De tal forma que você sequer percebe que você está caminhando. Se você vive de fato o matrimônio, você caminha avançando em santidade. Então aqui o catecismo diz que cada pessoa tem uma vocação pessoal. Parágrafo 1878, o caráter comunitário da vocação humana. E aí, meu amado? Boa noite. Todos os homens são chamados ao mesmo fim. Qual é o mesmo fim que todos os homens são chamados? A santidade e a vida eterna, né? Todos os homens são chamados a serem santos e, sendo santos, entrarem no céu. Todos os homens são chamados ao mesmo fim. O próprio Deus, esse é o fim de todo homem, o próprio Deus. Existe certa semelhança entre a unidade das pessoas divinas e a fraternidade que os homens devem estabelecer entre si, na verdade, no amor. Então, como Deus é uma comunidade em si, e Deus se ama em si, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Deus em 3 pessoas, assim também nós precisamos viver a nossa vocação em contexto comunitário, entre as pessoas. Mas por quê? Por que a minha vocação tem que ter um contexto comunitário? Não tem os eremitas que vivem sozinhos? Por exemplo, São Charbel Macliffe, ele era eremita e é santo. A vocação tem que ter um caráter comunitário? Por que São Charbel vivia sozinho então? Porque até o eremita que vive sozinho, ele vive sozinho rezando pela igreja. Então ele está unido à igreja pela comunhão dos santos. Ele está unido à igreja pelos sacramentos. Ele está unido à igreja pelo batismo. Ainda que ele seja fisicamente sozinho, a vocação dele é uma vocação comunitária, uma vocação eclesial, uma vocação universal. A palavra católica significa universal, para todos. Ou seja, que pega o mundo inteiro, que é... Por que católico? Porque a religião judaica era só para quem era judeu de sangue.
A religião católica é para todos, é universal, para todas as pessoas. Ou seja, ainda que seja eremita, sozinho na caverna, rezando, como Santo Antão do deserto. Sabe que o nome de Santo Antônio de Pádua, ele escolheu esse nome em homenagem a Santo Antão, né? Antão e Antônio é o mesmo nome. Como Santo Antão do deserto, que rezava sozinho no deserto. Como São Charbel Macliffe, parece que está sozinho, mas está unido ao céu e à igreja militante, a igreja triunfante e a igreja militante. E é claro, também a igreja padecente, porque ele reza pelas almas do purgatório. Então toda vocação é comunitária. A minha vocação não é para mim. A minha vocação é para a igreja. Entendeu isso? Por que então que a gente tem que ter filho no casamento? Porque a minha vocação não é para mim. A minha vocação é para a igreja. Para, por exemplo, no casamento, gerar filhos para Deus. Povoar o céu. O padre já não precisa nem dizer, né? O padre atende confissão, mas ele não se confessa a si mesmo. Entendeu? Aí você consegue entender essa dimensão de que a vocação não é para você. A vocação é para a igreja. Para os outros, para o próximo, né? O amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. Então a gente encerra esse capítulo, esse parágrafo 1878, meditando que o amor ao próximo é inseparável do amor a Deus. Então, qual é a nossa vocação em última análise? A nossa vocação em última análise é amar as pessoas e, amando as pessoas, chegar ao céu. Essa é a vocação universal de todo ser humano. E aí, como vai dizer o parágrafo 1877, existe uma dimensão pessoal dessa vocação. E agora a gente vai falar um pouco sobre essa dimensão pessoal da nossa vocação. Lucas, capítulo 5. Pegar o texto do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 5. Só no capítulo 5 tem duas palavras vocacionais. Depois a gente vai pegar Lucas 8, a gente vai ver como que as coisas vão se divergindo no Evangelho de Lucas na vocação. Toda vocação é um chamado a Deus, amando o irmão. Amém? Guarda isso no seu coração. Toda vocação é um chamado a ir para Deus, amando o irmão. Mas Deus vai fazer isso de diferentes formas, dependendo da pessoa. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, diz assim: Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca ao povo. Então Jesus está aqui, os pescadores estavam pescando, as barcas estavam lá paradas na areia, estavam consertando as redes. Então Jesus chega, sobe na barca desses pescadores. Essa barca era de um rapaz chamado Simão. Simão, depois vai ser São Pedro. E ali, da barca de São Pedro, Jesus começa a pregar. E aí já é um sinal, né? O que é a barca de Pedro? É o símbolo da igreja. Ali Jesus já começa a manifestar uma vocação. A vocação de Pedro. Ele começa a pregar da barca de Pedro. Qual que era a vocação de Pedro? Depois dessa barca fazer isso que Jesus estava fazendo. Pregar. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, ou seja, volta para o mar, e lança as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam em outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Jesus chama Pedro
e diz: de agora em diante, Pedro, você vai ser pescador de homens. E como que Jesus chama Pedro? Por meio de um grande milagre. Jesus multiplica no mar os peixes. Simão era um pescador experiente. Ele sabia o que estava fazendo. Ele pescou a noite inteira e não achou peixe. Ele sabia que não tinha peixe naquele lago, naquele mar. Não tinha peixe. Mas o Senhor diz: vai, lança as redes. Ele foi, lançou as redes e as redes voltaram cheias de peixe. Qual que era a vocação de Pedro? Por meio da barca, a pegar peixes. Por meio da barca da igreja, pegar os peixes que são os homens. De agora em diante você vai ser pescador de homens. Quando Jesus chama Mateus, Lucas 5, versículo 27 e 28, Jesus não faz um milagre. Depois disso, ele saiu e viu, sentado no balcão, um coletor de impostos, por nome Levi. Disse-lhe: segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Olha a diferença do chamado de Pedro. Jesus vai lá, sobe na barca de Pedro, faz uma pregação tremenda. O pessoal fica emocionado com a pregação de Jesus. Então Jesus fala para Pedro: agora você vai lá, entra no mar e joga a rede de novo. Mas Senhor, eu peguei a noite toda aqui pescando, mas já que o Senhor falou, eu vou lá, vou jogar a rede. Pedro vai lá, joga a rede e a rede vem lotada de peixe. Pedro percebe que só Deus era capaz de criar um peixe do nada. A leitura que Pedro faz é a seguinte: se aqui não tinha peixe, agora tem, quem pode criar do nada é só Deus, então esse homem é Deus. Então Pedro deixa tudo e segue Jesus quando Jesus disse: agora em diante você vai ser pescador de homens. Jesus anuncia a vocação de Pedro: você vai ser pescador de homens. Para Mateus, não. Mateus está lá trabalhando na coletoria de impostos dele, funcionário público, estabilidade, cargo concursado. Vida tranquila, salário bom, dinheiro no bolso. Sossegadinho, Mateus. A vida dele estava... Apesar de que os judeus não gostavam muito dos publicanos, né? Acho que o Mateus não esquentava muito a cabeça com isso. Porque se ele se preocupasse com isso, ele nem havia se tornado publicano. Então, Mateus estava na sua zona de conforto, na sua coletoria de impostos. E aí Jesus passa, olha para ele olha para Jesus e Jesus fala: segue-me. E não é que o homem deixa tudo para trás e imediatamente seguiu Jesus. Jesus não operou milagre, Jesus não explicou nada para Mateus. Ó, vem comigo, você vai ser meu discípulo, depois vou te promover apóstolo, e aí depois na quinta-feira santa eu vou te ordenar sacerdote, você vai ser bispo da igreja. E aí depois que você pregar bastante, você vai morrer Marte, e aí você vai para o céu e eu vou te dar um lugar especial no céu, um lugar que eu separei pelos meus apóstolos. Tem um lugar no céu separado para os 12 apóstolos, dentre os quais você vai ser um. Bora! Ele não explicou para Mateus, ele só olhou e falou: segue-me. Mas o poder da palavra de Jesus ao penetrar na alma de Mateus foi tão grande e ecoou de tal forma na alma de Mateus que Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. Qual que é a semelhança das duas vocações de Mateus e de Pedro? Tem uma coisa em comum, vocês perceberam? O chamado de Jesus: segue-me. De agora em diante você vai ser pescador de... Vem, Pedro, vem comigo. Mateus, vem comigo. Vocação é chamada. E Mateus e Pedro seguiram Jesus imediatamente. Olha que interessante. Não sei se vocês perceberam no texto da vocação de Pedro, tinha mais 2 pessoas ali que participaram do texto só observando, e que depois que Pedro seguiu Jesus, eles seguiram também. Vocês ganharam essa cena, não? Perceberam? Vamos voltar para o texto? Versículo 9. Vendo isso, versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou pecador. É que tanto ele como seus companheiros, não tinha gente que estava observando, como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. Não tinha peixe, o peixe apareceu do nada. O mesmo aconteceu a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram.
no plural. Ou seja, Tiago e João, a vocação de Tiago e João veio do chamado de Jesus a Pedro. Jesus chamou Pedro, Jesus não chamou eles. Jesus não chamou eles. Jesus falou assim, vem Pedro. Ele falou, se Pedro vai, eu vou junto. Se esse homem é capaz de fazer um milagre tremendo ao ponto de criar peixe de onde peixe não existia, eu quero seguir esse homem. Por que Pedro seguiu Jesus? Jesus o chamou. Por que Mateus seguiu Jesus? Jesus o chamou. Por que Tiago e João seguiram Jesus? Porque eles viram um milagre e aquele milagre ecoou na alma deles e eles perceberam quem era aquele homem. Eles haviam ouvido a pregação de João Batista, eles sabiam que o Messias viria e quando eles viram que havia um homem que pregava com autoridade e sabedoria, um homem que era capaz de criar peixe onde peixe não existia, eles perceberam, esse é o Messias. É Deus feito homem, só pode ser Deus, porque só Deus pode fazer isso. Eu vou seguir. Então Jesus chama a Tiago e a João pelos acontecimentos da vida. Então Deus pode chamar pelos acontecimentos da vida. E apesar de que na Bíblia Sagrada é muito mais comum a gente ver Jesus chamando pela palavra e não pelos acontecimentos, na vida ordinária é muito mais comum Jesus nos chamar pelos acontecimentos. Então eu preciso estar atento para ouvir e entender os sinais de Deus no discernimento vocacional. Lucas 8, versículo 39. Existem pessoas então que são chamadas a seguir Jesus de perto. Quem são essas pessoas que seguem Jesus de perto, como Pedro, Tiago, João e Mateus? São os religiosos, os sacerdotes, as religiosas. São essas pessoas que seguem Jesus dessa forma, como Tiago, João, como Pedro, como Mateus. Lucas 8, 39. Mas tem gente que não segue Jesus tão de perto assim, não é? Que continua vivendo na sua vida, no seu mundo, na sua família, no seu lugar. Lucas 8, 39. Na verdade, esse Lucas 8 aqui eu deveria ler do versículo 26 ao 39, mas é muito grande, então eu vou falar o contexto. Jesus chega a Genezaré. Em Genezaré havia um homem possesso de uma legião de demônios, né? Navegaram para a região dos genezarenos, que está defronte à Galileia. Mal saltou em terra, veio ao encontro um homem possesso de uma legião, de muitos demônios. Há muito tempo não se vestia nem parava em casa, mas habitava no cemitério. Ao ver Jesus, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Por que te ocupas de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Você já conhece essa passagem do possesso de Genezaré. O homem era acorrentado, ele quebrava as correntes, arrebentava as correntes, era uma possessão demoníaca terrível. Se cortava com pedras, se feria, só andava nu e vivia no cemitério. Era o terror dos genezarenos. Quando Jesus chega àquele local, os demônios já percebem quem era Jesus e gritam: Que queres conosco, Jesus? Por que vem nos atormentar? Jesus então, com uma palavra, exorciza aqueles demônios. Aquele homem fica tranquilo, calmo. As pessoas que veem aquele exorcismo vão à cidade, contam o que havia acontecido. A população da cidade vai àquele local, vê um homem tranquilo, conversando com Jesus, completamente liberto dos demônios. E aquele homem então quer seguir Jesus de perto. Ele quer ser religioso, ele quer ser como um padre, como uma freira. E o que Jesus fala para eles? Versículo 37. Então todo o povo da região dos genezarenos rogou a Jesus que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. Jesus subiu a barca para regressar. Então Jesus sobe na barca para ir embora. Nesse momento em que Jesus subia na barca para ir embora, nesse momento pedia-lhe o homem de quem tinha saído os demônios para ficar com ele. O homem disse: Senhor Jesus, deixa eu ficar com o Senhor. Deixa eu entrar na barca com o Senhor. Deixa eu seguir com o Senhor. Deixa eu te acompanhar. Mas Jesus despediu-o dizendo: Volta para casa e conta quanto Deus te fez. E ele foi, publicando por toda a cidade essas grandes coisas. Essa é a vocação leiga. O leigo, ele é chamado a ir para casa, volta para casa,
e publica o que Deus te fez. O leigo é chamado a fazer o que você fez lá no seu serviço com Genivaldo, né? Como é que é o nome? Gildo. Gildo. Você não foi lá e falou para o Gildo do Milagre de Corpus Christi? Essa é a vocação leiga. Falar de Jesus onde o padre não consegue chegar, onde a religiosa não consegue chegar. A vocação do leigo é pulverizar Jesus no mundo. Esse homem queria ser religioso, queria seguir Jesus. E Jesus disse, não, você vai voltar lá para sua cidade, lá para sua terra. E no meio de Genesarenos você vai contar o que eu te fiz. Essa é a vocação dos leigos. A vocação daqueles que não se casam. Ou melhor, a vocação daqueles que se casam. O cérebro hoje está bugando, sabe quando tem muito aplicativo instalado? Já usou muito aplicativo, tá tudo conectado, tudo ligado, cara, muito download. Uma série tá bugando. Então, a vocação daqueles que se casam, que são leigos. Que somos a maioria de nós. 67%, segundo São João Bosco. Deveria ser, né? Mas a gente sabe que hoje muita gente não vive a vocação religiosa e os leigos são muito, muito, muito mais que 67%. Então você vê que algumas pessoas Jesus chama para perto e outras pessoas Jesus envia em missão para continuar na sua cidade, na sua casa, com a sua família, levando a palavra de Deus, sendo testemunho de Cristo. E isso é, sobretudo, o fruto, eu vou dizer assim, o fruto por primeiro do sacramento do crisma. O crismado, a pessoa que recebe o sacramento do crisma, é chamado a ir pelo mundo, na escola, no trabalho, na faculdade, como esse genesareno, contando as maravilhas de Deus. Né? A gente tem, então, portanto, diferentes vocações. E quais são as vocações que a igreja tem? São 4. O ministro ordenado, que é o padre, o diácono, o bispo, né? O sacramento da ordem, vocês já tiveram formação sobre sacramentos ano passado, né? Então vocês sabem que o sacramento da ordem ele tem 3 realidades do sacramento da ordem. 3 graus que a igreja vai dizer, né? O grau do diaconato, o grau do presbiterato e o grau do episcopado. Então é o diácono, o padre e o bispo. São os 3 graus do sacramento da ordem. Existe a vocação de ser religioso. O que é a vocação de ser religioso? É a vocação de você pertencer a uma congregação religiosa, masculina ou feminina. Por exemplo, franciscano, agostiniano, dominicano, carmelita, ursulina, visitandina e assim por diante. Como Santa Teresinha do Menino Jesus era carmelita, como São Francisco, fundador da Ordem dos Frades Menores e assim por diante. Hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus. Jesus apareceu no ano de 1673 a Santa Margarida Maria Alacoque. Ela era visitandina, da Ordem da Visitação. Inclusive, uma das irmãs de Santa Teresinha do Menino Jesus foi visitandina. Todas as irmãs, né, das 5, 4 foram carmelitas e uma foi visitandina, a Leônia. Então, a vocação religiosa é a vocação de entrar numa congregação religiosa. Hoje em dia, existem as novas comunidades. Então, como a Canção Nova, por exemplo, a comunidade Shalom e assim por diante. Também é uma vocação religiosa. É uma realidade nova na igreja, surgida no século XX, né? Então, recente, em que a pessoa, entre aspas, vive uma vida como se fosse de leigo, ou seja, a pessoa casada, como, por exemplo, eu não lembro mais quem está hoje na Canção Nova, mas, por exemplo, o Dunga da Canção Nova. Já saiu da Canção Nova, mas durante quase 30 anos foi da Canção Nova, né? Ele era casado, tinha a esposa dele, mas era religioso, porque vivia para a comunidade, vivia para a igreja, ainda que vivia uma vida de casado. E assim por diante. Moisés Rocha, da comunidade São João Batista, né? E assim por diante. Então, as novas comunidades também são um ramo novo de vocação religiosa na igreja. Existe a vocação dos casados, aqueles que recebem o sacramento do matrimônio, né? Que se casou. Existe a vocação do solteiro. Vocês já ouviram falar da vocação do solteiro? A vocação do solteiro é aquela pessoa que se consagra a Deus por um voto, que não quer se casar, mas também não ingressa numa congregação religiosa. Ele permanece na casa dele, vivendo a vida dele, mas se dedicando totalmente à igreja.
Ela trabalha às vezes no mundo e etc. E se dedica totalmente à igreja. Quem viveu essa vocação de solteiro foi a Beata Inha Chica. Vocês conhecem a história da Beata Inha Chica? Conhecem, não? A Beata Inha Chica viveu aqui perto de nós, no Maipendi, sul de Minas, século XIX, finalzinho do século XVIII e do século XIX, né? A mãe dela era escrava, então ela era filha de escravos, nasceu livre e saiu de Três Córregos, eu acho, eu esqueci o nome da cidade, e foi para Maipendi ainda criança. Com 9 anos a mãe dela morreu. E aí ela praticamente se criou sozinha. Ela tinha um irmão, mas o irmão dela foi trabalhar, foi fazer a vida, foi ser alferes da Força Pública de Minas, depois se tornou juiz de direito, etc. E tocou a vida dele. Se casou e etc. E ela tocou a vida sozinha. E ela fez um voto de não se casar. E se dedicava totalmente às coisas da igreja. Era uma mulher de extrema fé e de uma sabedoria gigantesca, apesar de ser analfabeta, apesar de não ter estudo formal nenhum. As pessoas da corte saíam do Rio de Janeiro, naquela época, e caminhavam do Rio de Janeiro até Minas Gerais, até em Maipendi, naquelas estradas antigas, para ouvir os conselhos da Beata Inha Chica. Inclusive tem uma história bem bonita de Jerônimo e Zélia, que é um casal que está em processo de beatificação. Eles eram casados, estavam em processo de beatificação. A Zélia queria ser religiosa. Queria porque queria ser freira. E o pai dela não queria que ela fosse freira. E o pai dela era um homem importante na corte. Na corte de Dom Pedro II. Então ele sai do Rio de Janeiro com a menina Zélia e vai até Maipendi. Imagina, hoje de carro, da Taubaté a Maipendi dá 3 horas. Imagina aquela época de carruagem, né? De carroça. Do Rio de Janeiro a Maipendi. E chega em Maipendi, eles pedem para falar com a Inha Chica, né? Inha Chica atende aqueles homens, aquelas pessoas importantes, ricas da corte, né? E ele fala que a filha queria ser freira e que ele não queria que ela fosse freira. E o que Deus queria? A Chica fala assim, preciso rezar. E ela se recolhe na sua casinha, reza. Há quem diga que a Santíssima Virgem aparecia para Inha Chica, mas na biografia dela ela não tem nada que atesta isso. Há uma devoção popular que diz que a Inha Chica provavelmente via Nossa Senhora, mas a gente sabe de fato, lendo a biografia dela, que era extremamente devota de Nossa Senhora, dedicou a vida dela a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, mas que ela tinha muita intimidade com Nossa Senhora e que ela falava, que ela conversava com Nossa Senhora. Por isso que as pessoas dizem que a Santíssima Virgem talvez apareceria para ela. O fato é que ela falava, que ela conversava com Nossa Senhora. Então ela vai rezar e ela volta depois de 40 minutos de oração e fala, eu conversei com Nossa Senhora. E é o seguinte, essa menina, ela vai se casar, o marido dela vai ser um homem muito bom, depois ela vai ficar viúva, depois que ela ficar viúva, então ela vai ser religiosa. Assim ela honra o pai dela e vai atingir também a vida religiosa, para a glória de Deus. E ela vai ter filhos também, todos os filhos dela vão ser padres. E aí, o pessoal meio assim, tanta precisão, né? E vão embora. Passa o tempo, ela se casa, Zélia se casa com Jerônimo, né? Eles vivem em grande santidade de vida, né? Jerônimo, inclusive, ajuda Dom Vital quando Dom Vital estava sendo julgado pela maçonaria, já é uma outra história, né? Vital morreu mártir, envenenado pela maçonaria. Dom Vital era bispo de Olinda, um bispo muito jovem, Dom Vital Gonçalves. Morreu com 33 anos, com a idade de Jesus, envenenado. E durante o julgamento, quando Dom Vital foi preso, sofreu demais. O pai dela trabalhava na corte, então ajudou Dom Vital. O pai não, o marido, né? Jerônimo. Depois de muitos anos de casado, eles tiveram alguns filhos, homens, e faleceu Jerônimo. Os filhos já tinham todos criados, todos os filhos foram sacerdotes, foram padres, e a Zélia ficou sozinha. Todos os filhos padres, o marido faleceu, o que ela fez? Virou freira. Exatamente como a Beata Inha Chica havia profetizado. E isso acontecia diversas vezes. Conta a história que uma vez um homem perdeu uma mula, um cavalo, né? E a gente pensa assim, perder um cavalo, perder uma mula é igual quem perder um cachorro, um gato, né? Não, uma mula e um cavalo naquela época não era um cachorro, um gato, era uma ferramenta de trabalho. Era como um cara de Uber que teve seu carro roubado.
Entendeu? E aí ele foi perguntar para Inha Chica onde estava, que ele tinha roubado o cavalo dele, ele não sabia do cavalo. Aí a Chica falou assim, ó, vou rezar. Ela reza, depois ela volta e fala assim, ó, vai no pasto, em tal lugar, em tal hora, seu cavalo vai estar lá. Aí o homem foi lá e apareceu o cavalo. Então ela tinha locuções interiores, Deus falava com ela, ela tinha palavra de ciência, palavra de sabedoria, e ela tinha essa vocação, a vocação de solteira. Não era religiosa, não era casada. Os bens que ela ganhava de doação, ela dava todos para os pobres. O irmão dela, que era muito rico, quando morreu, deixou metade da herança para a esposa e metade da herança para a irmã, que era Inha Chica. Ela pegou a herança do irmão dela, comprou tudo em ouro, derreteu e mandou dourar o altar da igreja de Nossa Senhora de Monserrat, em Baiapendi de Ouro. Até hoje esse altar está lá, coisa mais linda. Se você for em Baiapendi, visita lá o altar que Inha Chica banhou de ouro, com a herança dela, fez tudo de ouro o altar. Então não tinha nada para ela. Extremamente pobre, vocação de solteiro. Hoje, ainda temos algumas pessoas que têm essa vocação de solteiro, como o Valmir Alencar. Conhece o Valmir Alencar? Vocês conhecem? É um cantor católico. Durante muito tempo foi do Ministério Vida Reluz, e agora ele tem aquele ministério, como é que é o nome do ministério dele? Adoração em Vida. Excelente cantor, também tem essa vocação de solteiro. Então é uma vocação. Então, diante dessas vocações, o ministério ordenado, a vida religiosa, o casado e o solteiro, eu quero falar um pouco com vocês sobre a vida de casado, porque a maioria de nós temos essa vocação. Para isso, eu quero recomendar a leitura desses 3 livros aqui. Santos Casados. Esse livro é muito legal, porque aqui você vê que realmente é possível ser santo no casamento. É possível ser casado e no casamento ser santo. Não só é possível, mas é para isso que funciona o casamento. A finalidade do casamento é que você seja santo. Esse livro aqui, ele tem 434 páginas. E com a história de vários casais que se santificaram. Então vale muito a leitura. Esse livro, História de uma Família, conta a história dos pais de Santa Teresinha, São Luís Martin e Santa Zélia Martin, ambos santos, e esse livro, O Pai de Santa Teresinha, que conta especificamente a vida de São Luís Martin. Por que eu trouxe esses livros para vocês? Gente, se vocês entendem que a vocação de vocês é o matrimônio, se vocês entendem que vocês são chamados a se casarem, lembrem-se, o casamento é para santidade do casal, a santidade dos filhos. Deus pensou o casamento para povoar o céu. Hoje há um pensamento na igreja em que as pessoas pensam o casamento como se fosse, um meio lícito de ter sexo. Então eu vou me casar para quê? Para eu ter sexo e não pecar. Para ter sexo e estar de boa com Deus. Por que eu falo isso? Porque as pessoas hoje querem se casar, mas não querem ter filhos. Ou seja, querem usar o sexo de maneira recreativa. O sexo não é para isso. Eu trouxe aqui esse livro, História de uma Família. Eu não vou conseguir contar toda a história, porque é grande, né, a história. Mas eu vou trazer um aspecto da vida de Santa Zélia e São Luís. Santa Zélia e São Luís, ambos queriam ser religiosos. São Luís queria ser padre, Santa Zélia queria ser freira. Acabou que Santa Zélia não conseguiu entrar na vida religiosa porque ela tinha uma saúde muito frágil. E São Luís não conseguiu se tornar padre porque ele não conseguia entender o latim, não conseguia aprender o latim. Então, um certo dia, em uma ponte, em Alençon, eles se conheceram. E quando eles se conheceram, Deus falou no coração de Santa Zélia, e ela escreve isso nas suas cartas: este será o seu marido. Santa Zélia nem estava pensando em casar naquela época, né? Mas Deus fala no coração de Santa Zélia: este será o seu marido. Século XIX. Para São Luís, Deus não fala nada, mas fala com a vida, com os acontecimentos, como falou com o Tiago e com o João na conversão, no chamado de São Pedro. Para Zélia, ele fala como ele falou para Pedro. Para Luís, ele fala como ele falou para Tiago, para João. E eles acabam se conhecendo, tal. A mãe de Santa Zélia trabalhava com ponto de Alençon, que era um ponto de
como se fosse uma renda muito delicada, né, muito cara na época. E a mãe de Luiz era aluna de Santa Zélia. Santa Zélia ensinava esse ponto de Alençon para a mãe de São Luís. E a mãe de São Luís falou assim: nossa, essa moça que eu gostaria que casasse com meu filho, né? E aí eles acabaram se conhecendo e depois de 3 meses de namoro eles se casaram. Só que naquela época não se tinha tanta informação sobre biologia como a gente tem hoje, de maneira que as meninas se casavam muitas vezes sem ter ideia do que era o sexo. E depois, na noite de casamento, na primeira noite, São Luís contou para Santa Zélia o que era o sexo. Ele falou para ela. Ela ficou em choque. Ela ficou em choque com a ideia do que era a vida sexual, e ele respeitou aquele choque de Santa Zélia, de tal forma que eles combinaram, então, que eles iam viver um celibato no casamento. Eles não iam ter sexo. Eles viviam um casamento celibatário. E assim eles viveram durante algum tempo, durante meses. Depois de alguns meses que eles viviam esse celibato no casamento, esse casamento ao modelo de São José e de Nossa Senhora, inclusive nos escritos de São Luís, tem vários estudos que ele fez sobre como que o casamento é válido apesar de não ter sido consumado com sexo. E aí ele escreve nos estudos dele os exemplos de São Luís, da Santíssima Virgem de São José, no casamento casto, tal, de uma vida religiosa no casamento, e ele chega a esboçar uns pensamentos teológicos para defender essa possível tese dele aí. Mas numa confissão, o padre diz para eles que era preciso que eles povoassem o céu, que a vocação do casamento é povoar o céu. E por obediência ao sacerdote, então, eles rompem com essa ideia de um celibato, e aí eles têm os filhos. Gente, agora, a gente olhando para o resultado final, do casamento de São Luís, a gente percebe que o casamento de São Luís Martin e de Santa Zélia Martin mudaram a história da igreja. Porque naquela época existia o jansenismo, que era uma heresia. O jansenismo, ele apresentava um Deus extremamente rigorista, parecido com aquela ideia dos fariseus. Quem que destruiu o jansenismo com a sua pequena via? A Santa Teresinha do Menino Jesus. A pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus desconstruiu o jansenismo. Por isso que ela teve uma popularidade tão grande. Se São Luís e Santa Zélia não tivessem se casado, se São Luís e Santa Zélia não tivessem tido os filhos que tiveram, hoje a igreja não seria o que é. Talvez a igreja não estivesse de pé por conta do jansenismo, que era extremamente rigorista. Então, por meio de um casal, Deus salvou a igreja também nessa ocasião, entendeu? Do jansenismo. Também dessa ocasião. E aí a gente olha para Santa Teresinha e fala assim: mas São Luís e Santa Zélia eram santos porque eles tinham uma filha santa. Não, o caminho é o inverso. Santa Teresinha é santa porque ela tinha pais santos. Uma das suas cartas a um seminarista, ela dizia assim: Deus me deu pais que eram mais dignos do céu do que da terra. Então, gente, o seu casamento, o seu matrimônio, se é vivido conforme a vontade de Deus, unido a Deus, para fazer a vontade de Deus, que inclusive é os filhos, o seu casamento pode ser uma fonte de santidade que muda a história da igreja. Qual santo da história da igreja que não nasceu de um casal? Qual santo, qual papa, qual teólogo, qual doutor da igreja que não nasceu de uma família? Então, uma família é fonte de santidade. Todos os santos o são a partir do seio materno de uma família. Portanto, o seu casamento não pode ser apenas diversão, não pode ser uma licença para ter sexo. O seu casamento não pode ser buscar fazer a sua própria vontade e se satisfazer usando o seu cônjuge, mas o seu casamento precisa ser o penhor de santidade. E agora, assim, a gente vai saber tudo muito teórico, né? Beleza, entendi isso aí, beleza, tá bom, mas como é que eu faço isso? É muito teórico, né? Na prática. Pulo do gato, segredo.
O marido precisa buscar a felicidade da esposa. A esposa precisa buscar a felicidade do marido. Eu não caso para ser feliz. Vocês lembram que lá no início da catequese, a gente falava que a vocação é comunitária? Que a minha vocação é para o outro? Que o padre não atende a sua própria confissão? Então assim também precisa ser o casamento. O casamento não é para mim. O meu casamento é para fazer a minha esposa feliz. E é isso. E para isso eu preciso empenhar a minha vida. Eu estava conversando com um colega hoje do serviço, ontem no serviço, e a gente trabalha em Caraguá, né? E ele e a esposa são da região lá de Campinas. E aí, durante muito tempo, foi difícil ele conseguir essa vaga em Caraguá, e foi uma luta, né? E aí ele conseguiu tal, e a esposa dele passou num concurso público em Caraguatatuba e estava tudo certo, né? Até que ela resolveu ficar perto da família e quer voltar para Campinas. E ele veio falar comigo. Eu falei assim, cara, você só vai ser feliz se a sua esposa for feliz. Se ela não for feliz, você não vai ser feliz. Então volta para Campinas, cara. Volta. O casamento não é para você. Você entendeu? O casamento é para o outro, para fazer o outro feliz. O casamento é para fazer o outro feliz. E fazer esse outro feliz significa também dar ao outro a fonte da felicidade. Qual é a fonte da felicidade? A felicidade do nosso Senhor Jesus. Então o casamento é também levar Jesus ao outro. Então o marido, ele é o primeiro evangelizador da esposa. A esposa é a primeira evangelizadora do marido. E assim, os filhos serão criados como dizia São João Paulo II, numa igreja doméstica. Os filhos serão criados na presença de Deus de maneira automática. E é por isso que todos os filhos de Santa Teresinha, de São Luís e Santa Zélia seguiram a vida religiosa. Entre os quais tem uma santa doutora da igreja e uma outra que está em processo de beatificação, que é a Leônia. É por isso que os filhos de Santa Zélia, de Zélia e Jerônimo, todos foram sacerdotes. Por quê? Porque foram criados em uma, literalmente, igreja doméstica. Vocação é um chamado de Deus. Vocação é um chamado à santidade e à felicidade. Mas lembre-se, a nossa vocação não é para nós mesmos. Nossa vocação é para o outro. Se Deus te chama, ouça a voz do Senhor, siga a voz do Senhor e deixe Deus conduzir a sua vida. Às vezes ele vai falar por palavras, como falou para Pedro, como ele falou para Mateus, como ele falou para Santa Zélia. Às vezes ele vai falar por situações da vida, como ele falou para Tiago, como ele falou para João, como ele falou para São Luís Martin. Mas ouça o que Deus te fala, leia os sinais que ele te dá. E se você discerniu a sua vocação, não tenha medo de segui-la, mas a siga, sabendo que a sua vocação não é para você ser feliz. A sua vocação é para fazer os outros felizes. Fazer os outros felizes é levar os outros para Deus. E assim, fazendo os outros felizes, você vai ser feliz. Porque há maior alegria em dar do que receber. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.